despertar de Deus na nossa geração. Glória a Deus, como bom estar aqui na casa do Senhor. Eu até estava aqui com uma palavra, eu ia ministrar sobre o que sai de dentro do seu coração. Mas o Espírito Santo de Deus é assim que a gente tem que fluir de acordo com o culto, né? Eu vi assim que o Senhor falou muito aqui nessa noite, através da vida das pessoas e dos testemunhos, principalmente, dos testemunhos da vida das pessoas. Eu queria contar um pouquinho também do meu testemunho. Eu não vou pregar essa palavra, eu vou falar um pouquinho do meu testemunho. O tecladista pode me ajudar aí. Glória a Deus. Eu nasci num lar cristão, na verdade, deveria ser um lar cristão, porque minha mãe, ela é convertida a Cristo desde a sua infância. Porém, quando eu nasci, minha mãe estava afastada dos caminhos do Senhor. Minha mãe não podia ter filhos, passou por um processo parecido com o da irmã. Só que a irmã passou por um câncer, minha mãe passou por uma dor. Ela não sabia que era uma dor. Ela ficou grávida antes de eu nascer, antes do meu irmão nascer, e ela não sabia que estava grávida, e ela teve uma dor. Começou a ter hemorragias, e os médicos davam remédio para hemorragia, atestaram o mesmo problema que a irmã, não o câncer, mas a dificuldade de talvez estar passando por estar desregulada. Só que a minha mãe foi adoecendo, porque quando você vai perdendo sangue, você vai adoecendo, você vai ficando fraco. E aí, um dia, minha mãe, debilitada, fraca, ela teve um sonho, o Senhor estava num lugar bonito e florido, e um homem muito formoso pegava as mãos dela e dizia: você vai orar aqui, eu partir de agora. Quando minha mãe acordou do sonho, ela entendeu que Jesus estava dizendo para ela que ela ia partir agora. E aquela enfermidade que ela estava vivendo, que nem ela mesma sabia que era uma dor, era para recolher ela. E a minha mãe orou ao Senhor naquele dia. Ela disse ao Senhor: Senhor, eu não quero morrer hoje. Meu sonho é ter filhos. Se o Senhor me permitir viver e me der filhos, eles não serão meus, mas eu dou eles para o Senhor. Ela fez um voto de ânimo ao Senhor. E naquele dia, irmãos, ela passou por um período de mais ou menos 3 meses tendo hemorragia, 3 meses com uma dor. E os médicos não descobriram a dor. Mas naquele dia que a minha mãe orou ao Senhor, os médicos descobriram com os exames e atestou sua dor. Então fizeram uma cirurgia da minha mãe, fizeram uma limpeza no útero da minha mãe, tiveram que arrancar o útero de fora, porque o feto apodreceu o útero da minha mãe pelo tempo que ficou no útero. Houve um desgaste anterior e apodreceu o útero, fizeram uma cirurgia arrancando fora o útero. E o médico dizia: você nunca vai poder ter filhos. A minha mãe não podia ter filho, isso foi provado cientificamente através da medicina. Mas a minha mãe saiu daquele hospital dizendo: eu creio que o mesmo Deus que me guardou em vida é o mesmo Deus que vai me dar filhos. A minha mãe creu e Deus deu um útero novo para a minha mãe. Inexplicavelmente a minha mãe ficou grávida. Um ano depois, mais ou menos um ano depois, minha mãe ficou grávida. Isso é impossível para a medicina, nem o médico pode explicar isso, ninguém pode explicar isso. E milagre não se explica, não é verdade? Eu vim a nascer, logo depois, 3 anos depois, ela ficou grávida novamente, meu irmão nasceu, eu sou mais velho. E nós temos alguma, mas presta atenção.
Minha mãe fez um voto assim. Olha para a pessoa do seu lado, diga para ela assim: se você voltar no Senhor, cumpra o que Deus não se agrada no voto de Deus. O tempo de Deus é longano. O que Deus não cobra hoje, Deus vai cobrar amanhã. Minha mãe consagrou o Senhor, mas ela se esqueceu do voto. Minha mãe casou-se com meu pai, meu pai não era crente. Minha mãe se afastou dos caminhos do Senhor. Eu nasci e ela conhecia a palavra de Deus, mas se esqueceu do voto que havia feito ao Senhor. Ela não me levou à igreja, ela não seguiu os caminhos do Senhor. E com 11 anos de idade, a minha tia, na Assembleia de Deus, ela convidou minha mãe para ir no culto na casa de um profeta que era próximo da nossa casa. Nós morávamos no Vila Rosa, em São Bernardo. E a minha mãe foi, ela estava afastada, mas ela foi no culto junto com a minha tia. E nesse dia o profeta, era um profeta, ele era alguém que tinha um dom de profecia, ele era usado por Deus. E a casa dele sentia por causa desse ministério. E naquele dia minha mãe foi, o profeta disse assim: olha, para minha mãe e para minha tia, eu vejo uma criança de 10 a 11 anos dentro de um caixão, mas Deus diz que vai dar mais uma chance. Minha mãe não entendeu, minha tia não entendeu, ninguém entendeu nada. Porque às vezes é assim: o que você não entende hoje, você vai entender amanhã. E eu era um menino muito peralta, eu gostava de ficar na rua, soltar pipa, eu gostava de ficar na bagunça. E eu soltando pipa o dia todo, às vezes nem almoçava, nem voltava para casa para comer, para o dia inteiro soltando pipa. Naquela época, criança com 11 anos de idade podia ficar na rua, que não era tão perigoso como hoje. Só que com os meus amigos eu subi em cima de uma firma. Atrás da minha casa tinha uma empresa chamada Seven Boys. E nós conseguimos subir uma escada na casa do meu vizinho, do meu amiguinho, e nós subimos em cima desse galpão. Esse galpão era no outro lado. Ele tinha mais ou menos 15 metros de altura. Um prédio normal tem 10 metros. O galpão tinha mais ou menos 15 metros. Ele era mais alto que um poste de luz. E nós subimos lá para soltar pipa e para buscar os pipas, porque era muito grande o galpão e os pipas caíam lá. Então, não tinha pipa, era só subir nas nós e lá tinha pipa para nós continuar soltando pipa. E eu subi lá várias vezes, mas houve um dia, um domingo, eu subi e vi a minha pipa no alto, mandado. E eu andando em cima do galpão, eu fui me afastando para trás para pegar o pico que vinha vindo. E eu pisei numa telha de plástico, não percebi, e eu caí dentro do galpão. Eu caí em cima de uma plataforma de ferro, onde os caminhões subiam. E eu quebrei os dois pulsos, os meus dois pulsos vieram parar aqui atrás. Eu quebrei o ferro do colo. Eu bati a cabeça, tive traumatismo craniano, fiquei bom. Os meus amigos escolheram chamar meu pai, minha mãe, e foram lá na portaria, deram uma volta na avenida, foram lá na portaria, e só tinha o guardinha na guarita lá da frente, porque o galpão estava fechado, os cachorros estavam soltos lá dentro. Não fizeram nada comigo. Meu pai me levou para o hospital, meu pai desesperado, minha mãe desesperada, me levou para o hospital, me levaram diretamente para o Hospital das Clínicas Infantil, onde correram tratar da minha cabeça. Eu fiquei internado na UTI, eu fiquei na UTI por mais ou menos uma semana. Depois eu acordei, eu fiquei na CPI e vivendo aquela loucura, dentro das visões que eu tinha. Eu me lembro como se fosse hoje, eu lembro de gato preto subindo em cima de mim, me arranhando. Eu lembro-me como se eu caísse num abismo e não acabasse aquele abismo.
E a minha mãe disse que na cena eu ficava falando de coisas horríveis que estavam acontecendo comigo. Eu delirava. Foram momentos de muita dor, mas foi um momento em que fez com que a minha mãe acordasse e lembrasse do voto que ela havia feito ao Senhor. Aquele dia minha mãe voltou para Jesus, desesperadamente. A minha tia foi no hospital junto com a equipe de oração da igreja. Eles oravam ali no hospital, tinha uma equipe de médicos que eram espíritas, e eles colocavam a entrada deles, mas o poder da oração venceu. Eu passei por mais ou menos 6 meses internado. Eu fui transferido depois para ver os meus pulsos, porque os meus ossos do pulso havia esfarelado e os médicos não encontravam forma de rodar os meus ossos. Então os médicos olhavam e diziam: não quero mexer. Então me transferiram para outros especialistas que também não queriam mexer. Então eu fui transferido para o Hospital das Clínicas, ao Hospital Amigo, no Rio de Mariana. E lá passamos pelo mesmo processo. E meu pai bravo, ele acabou discutindo com os médicos para que fizesse a cirurgia. E aí fizeram a cirurgia nos meus pulsos. Porém depois, quando tiraram para fazer a radiografia, constou que foi colado totalmente errado. Meu braço parecia um bumerangue, assim, todo, porque eles colaram errado os meus ossos. Então Deus preparou um médico no hospital Amigo, o doutor Edmundo, um senhor de idade bem velhinho. Ele acabou até por despedir toda a equipe médica que fez a cirurgia errada. Ele quebrou os meus ossos novamente e ele fez, colou de novo, fez a cirurgia da forma certa. Colocou pingos nos meus pulsos, atestou que talvez por conta dos meus pulsos dos meus ossos terem esfarelado e depois ter circulado errado, talvez não tivesse um crescimento normal. Mas para a glória de Deus, meus pulsos cresceram normais. Eu sei, irmão, que eu sou um milagre de Deus. Saiu no jornal da cidade: menino nasceu de novo. Em Vila Rosa, o caso do menino que caiu do prédio e nasceu de novo, saiu no jornal da cidade. Eu me lembro que naquele dia em diante, dos 11 anos em diante, a minha mãe se firmou com Jesus. Minha mãe me levou para a igreja, levou meu irmão para a igreja. Nós passamos a estar na casa do Senhor. Então, dos 11 anos em diante, eu passei a ser cristão, eu passei a estar na casa do Senhor. E naquele tempo, minha mãe conta a história para mim sobre o voto que ela fez com Deus. E a vida inteira eu ouvi profetas profetizando, dizendo: olha, desde criança dizia: você vai ser um pastor, você vai ser um ministro do Evangelho. Então eu cresci entendendo que Deus tinha uma obra na minha vida. Por tudo que me aconteceu, pelo meu testemunho, pelo meu sofrimento como criança, pelas profecias que aconteciam na igreja. E com 12, 13 anos eu já ia na igreja, e a igreja que eu frequentava era um pouco diferente dos dias de hoje, né? A igreja, o pastor vinha aqui na frente e dizia: a oportunidade está aberta. E quem quisesse vir aqui falar, dava um testemunho, dava uma palavra, cantava um hino. Enquanto o pastor fazia isso, eu vinha correndo, era o primeiro ali, lá na frente: eu quero cantar um hino, eu quero falar que Jesus me curou. Eu sempre, desde criança, eu tinha esse coração, esse sentimento na presença do Senhor. Quando cheguei na idade de 15 anos de idade, eu me esfriei o Senhor. Esfriei na escola, a gente vai aprendendo as coisas, as amizades, e a vaidade vem. Com 16 anos eu já tinha um carro, porque eu trabalhava e ganhava bem, graças a Deus, ganhava muito bem, porque não era um serviço assim, um serviço igual, tinha uma profissão. Não era para portador. Eu colocava as compras no saquinho, no carrinho, levava no carro, trabalhava no Liberta, em São Paulo, no Pão de Açúcar, e eu ganhava muito dinheiro por dia.
16 anos de ficar. E a vaidade foi entrando no meu coração. Eu queria colocar som no carro, eu queria sair com o carro por aí bombando, eu queria namorar, eu queria impressionar na porta da escola. Eu comecei a me esfriar no Senhor. Até que eu perdi o emprego. E a primeira coisa que eu me lembrei foi que Deus havia me resgatado. Eu não precisei de muito para voltar, só precisei perder o emprego. Para voltar. Um dia que eu perdi o emprego, eu voltei para a igreja. E aquele dia eu fui para o culto assim, com o coração triste, temeroso. E o culto foi uma bênção. Cada louvor falava comigo. Eu me lembro de uma canção, essa canção da minha restauração com Deus. Parece mesmo que esse dia nunca vai chegar. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. Possuir a terra onde não há leite de mel. E eu falava no meu coração, e eu me lembrava de tudo que Deus fez por mim. Dele ter me livrado da morte, dele ter me salvado, dele ter me abençoado, dele ter me dado tanto. Eu poder estar na presença do Senhor. Eu me lembrava da minha infância, na escola dominical, na igreja, dos louvores que eu cantava. Naquele dia eu chorei pela criança, aquele foi o melhor culto da minha vida. E olha que eu estava numa igreja presbiteriana naquele dia. Uma igreja que não era pentecostal. Mas o meu coração estava cheio, estava cheio. E eu me lembro do pastor pregando, e no momento da oração, eu disse ao Senhor em pensamento: Senhor, eu tinha 16 anos, eu disse: Senhor, eu quero fazer o que esse homem está fazendo. Glória a Deus. E naquele momento eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu comecei a falar em línguas naquele dia. Todas as pessoas já haviam sentadas, mas eu continuei ali falando em línguas. E eu não parava de falar em línguas naquele culto, porque eu fui batizado com o Espírito Santo. Daquele dia minha vida nunca mais foi a mesma. A tristeza por eu ter perdido o meu emprego passou, e uma alegria começou a tomar conta do meu coração. E eu me lembro que eu abri a Bíblia de manhã e eu começava a ler a Bíblia como eu nunca havia me interessado antes pela palavra de Deus. Eu comecei a ler de Gênesis, eu fui a Apocalipse, em 3 meses eu li a Bíblia toda. Eu pegava a Bíblia de manhã e eu lia, e eu me maravilhava, eu sentia a presença de Deus de uma forma tão poderosa. Eu não conseguia fazer outra coisa que não fosse ler a palavra do Senhor, conhecer a verdade bíblica. Meu coração se encheu de alegria. Eu congregava numa igreja presbiteriana. Nós saímos, a minha família migrou da igreja Assembleia de Deus, eles foram para a presbiteriana. De verdade, quando eu era criança, eu costumava muito ir à igreja com a minha avó. A minha avó, mãe da minha mãe, e ela era crente da igreja Deus Senhor. Eu ia com a minha avó para a igreja. Eu me lembro de muitas vezes dormir debaixo do banco, e tudo era muito barulho de oração, e aquilo era bom para dormir, era gostoso para dormir. E eu ia com a minha avó para a igreja para dormir. E minha avó passou por um processo na igreja que ela estava, porque ela foi impedida de tomar a ceia do Senhor, porque ela não recebeu a aposentadoria dela, e porque ela não recebeu a aposentadoria dela, ela foi impedida de dizimar, porque ela não deu dízimo, ela foi isenta da ceia, ela foi proibida da ceia. E a minha avó era uma crente, uma vez eu não era crente, minha avó não ficava sem ceia de jeito nenhum. Eu via minha avó chorar de tristeza porque proibiram ela de fazer. E aí a minha avó foi para a igreja Assembleia de Deus junto com a minha mãe. Depois, quando nós nos mudamos para outro bairro, minha mãe passou a frequentar a igreja presbiteriana. Só que na presbiteriana só tinha 2 cultos por semana. E eu tive fome de Deus, eu não conseguia. Eu tinha uma igreja, e no dia que não tinha como lá, eu procurava uma
eu vou visitar vou buscar Deus. Batizado com o Espírito Santo no primeiro amor. E aí abriu uma igreja próxima da minha casa, uma igreja nova. A parede não tinha nem pintura, a igreja tinha acabado de abrir, eles ainda estavam montando a igreja. E eu me assemelhei com aquela igreja, porque era uma igreja onde todo mundo estava com fome de Deus, uma visão bonita, onde eles trabalhavam para pregar os moradores de rua. Uma igreja que trazia os moradores de rua para dentro da igreja, eles moravam embaixo da igreja. Tinha um cuidado com as almas, e eu me apaixonei, ali fiquei. Ali fiz teologia, ali eu me formei obreiro, ali eu fui diácono, ali eu fui presbítero, ali eu fui pastor. Eu fui líder de jovens, com 17 anos já era líder de jovens na igreja. E eu fui líder por imposição, porque na época teve a eleição dos jovens, né? Então aqueles que queriam ser líderes se candidatavam lá e havia uma votação. E eu nem me candidatei, eu só queria estar pregando, orando, participando, ajudando. E aí muitos se candidataram, mas na hora da eleição a maioria dizia, não, Fabiano, mas eu não me candidatei, eu fui ali por pressão. Eu acabei sendo líder de jovens na igreja e comecei a viver os milagres de Deus na minha vida. A minha história começou assim, e eu nunca me desviei dos caminhos do Senhor. Nunca me desviei. Me apaixonei muito por Jesus. Houve um tempo que eu precisei trabalhar, estava desempregado, eu rejeitei um emprego para continuar servindo a Deus, porque o emprego ia me roubar da igreja. Eu rejeitei isso. Naquele dia, Deus começou a abrir as portas ministeriais da minha vida. O pastor da igreja me chegou, investiu na minha vida. Ele deu um ponto de pregação para mim ministrar, onde se tornou uma igreja, onde eu fui ungido a presbítero, onde eu fui ungido a pastor. Eu passei a renunciar a minha vida. Eu não tive uma juventude assim. Eu fui para as drogas, eu fui para o álcool, eu fui para a bebida, eu fui para a balada. Não deu tempo disso, graças a Deus. Quando eu caí na vaidade assim, foi muito rápido, Jesus me trouxe de volta. Foi muito rápido, eu não tive tempo de fazer coisas erradas. Minha vida inteira foi guardada pelo Senhor. Passei por processos na minha vida de tratamento de Deus, de ensinamentos de Deus. Depois de pastor, eu passei por ensinamentos de Deus na minha vida, porque a vida é uma escola. Você sempre vai continuar aprendendo com tudo que você está vivendo. Eu sei que eu não sou diferente de você. Você não é diferente de mim. Todos nós somos escolhidos por Deus. Jesus morreu na cruz por todos. Todos têm valor. Deus não tem filhos prediletos. Deus tem filhos dedicados. Quando a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos os escolhidos, não significa que Deus fez acepção de pessoas. Não. Significa que os muitos escolhidos por Deus são poucos que dizem sim para o chamado. E esses poucos que dizem amém para o chamado, que dizem sim para o chamado, se fazem escolhidos. Deus escolheu você, jovem. Deus escolheu você, meu irmão. Mas isso depende da sua entrega, depende do seu comprometimento, depende do quanto você pode acreditar nisso, depende do quanto você pode se comprometer com isso, porque você pode estar aí dizendo, não, eu sou muito novo, amanhã quem sabe. Não faça isso, não perca tempo, aproveite o tempo que você tem. Hoje eu tenho 33 anos de idade, eu sou pastor há 13 anos, eu tenho 13 anos de experiência ministerial. Eu comecei a pastorear com 20 anos de idade. Eu não me arrependo nem um minuto de ter entregado a minha vida a Jesus. E hoje eu sei
a experiência, a bagagem que eu tenho para poder falar do amor de Deus. Nós estamos aprendendo ainda, porque você nunca vai deixar de aprender. Ninguém é grande o suficiente que não tenha que se acertar para aprender. Nós ainda estamos aprendendo, mas eu sei aonde eu tenho alcançado, o que eu tenho feito, o que nós temos vivenciado por Senhor. Eu sou presidente de uma igreja, de um ministério. Eu vou contar essa parte da história para você. A igreja que eu fazia parte, meu ministério cresceu tanto que eu não pude caber dentro da igreja. O próprio pastor do ministério me viu e foi um pai para mim. Ele me convidou assim, disse: olha, eu te abençoo se você quiser vir para a igreja. Porque eu estava sendo referência de um ministério ao qual eu não era o presidente. A igreja que eu dirigia tinha mais de 300 pessoas, a sede não tinha 100 pessoas. E isso começou a gerar um certo conflito. Eu não acredito que eles estavam na visão de Deus quando fizeram isso. Porque se tivessem me aproveitado como homem de Deus, infelizmente, quando nós crescemos dentro do ministério, nós percebemos que existe muita aquela questão de posição, de reconhecimento. Essas coisas são desse Deus. Quem está à frente, quem faz, quem é melhor, quem fala melhor. Irmão, essas coisas roubam a gente do propósito original de Deus. Aleluia! Com o tempo isso aconteceu. Eu nasci dentro daquele ministério, cresci junto com aquele ministério. Quando eu saí, a igreja tinha mais de 7 igrejas. Fui abençoado, o pastor orou por mim, deu uma bênção. Eu saí com lágrimas. Passei quase 3 dias sem dormir direito, triste com isso. Mas Deus falava no meu coração. Deus usava pessoas. Eu tinha um programa no rádio, e uma irmã de dentro do presídio me falou: irmão Fabiana, eu não te conheço, nunca te vi, não sei o que, era do presídio. Mas olha, Deus me deu um sonho e eu via você trocando a placa. Deus vai te dar um ministério. Eu nunca quis, nunca pensei nisso. Quando eu saí do ministério, por livre, espontânea pressão, eu fui na igreja de um pastor amigo meu, um homem de Deus. Eu falei: eu quero uma palavra, vou ali receber uma palavra. E o pastor Roberto dizia assim, em profecia: você vai voar como águia, e só os fiéis vão te acompanhar. E ele começou a falar da inveja, da perseguição, de tudo que estava acontecendo dentro do ministério. Depois eu contei para ele: pastor, não sabe, Deus te usou. E aí quando ele ficou sabendo, até tentou me pescar a palavra, mas agora já não conta mais, porque ele estava entendendo o ministério. Às vezes o profeta não sabe o que ele está falando, mas não vai saber depois que ele. E eu tive aquela confirmação: nós começamos com o culto do lar. O culto do lar que não cabia no lar. As pessoas vinham para o culto do lar e tinham que entrar na casa, e alguns irmãos iam embora e falavam: pastor, vou ficar em igreja ou não? Porque não tinha espaço para entrar na garagem da igreja. E aí nasceu o ministério Palares, onde eu sou pastor há 13 anos. Eu sou pastor há 8 anos. Eu sou pastor há 13 anos desde do meu chifre. Mas nasceu o ministério Palares. Hoje nós estamos mudando a nossa sede para uma igreja que vai caber mais de 2.000 pessoas sentadas, vivenciando as promessas do Senhor, em tudo aquilo que o Senhor me. E eu sei que eu ainda tenho muito vigor, tenho muito tempo pela frente. Tenho 33 anos. Sei que Deus vai fazer algumas coisas ainda. E por que eu estou dizendo isso? Porque você pode aproveitar o tempo que você tem, jovem, para se dedicar ao Senhor e viver grandes coisas amanhã. Amanhã você vai viver grandes coisas na sua vida, grandes promessas na sua vida. Se você começar a investir hoje, porque tudo que você planta, o tempo, ele vai trazer um crescimento. Você não vai viver
nada de um dia para o outro, nenhuma explosão pode acontecer de um dia para o outro. Tudo que nasce grande é monstro. Deus tem o seu tempo. Primeiro é a semente, depois é a espiga e depois é a espiga cheia. É um processo. Primeiro você vai produzir 30 sementes por uma, depois você vai produzir 60 e por último você vai produzir 100. Há um processo de crescimento. Por isso, o apóstolo João, quando ele ministra na sua carta, ele diz: filhinhos, filhinhos, se alguém pecar, filhinhos, se alguém pecar, não temas, porque nós temos um advogado, Jesus. Essa palavra é muito. Mas quando ele escreve aos jovens, ele diz: jovens, eu vos escrevo, porque ele dizendo: vós sois fortes, e já venceste o maligno. Primeiro você é filhinho, você é bebezinho na fé, depois você é jovem. Mas a palavra, ela vai ser boa mesmo quando você alcançar a maturidade de pai. Aí ele diz: pais, eu vos escrevo, porque vós conhecem aquele que é desde o princípio. Olha a experiência aqui. Primeiro você é filhinho, você é bebezinho, depois você é jovem, e por último você é pai. É um processo. A palavra do novo convertido é essa: olha, se você pecou, não tem problema. Jesus é um advogado, ele entende a tua fraqueza. Você não tem entendimento ainda, você não está firme ainda, porque quando você aceita Jesus, você não fica crente de um dia para o outro. Você entra no primeiro amor, mas você está no processo de libertação, no processo de mudança, de transformação de Deus. E a palavra de Deus vai trazer maturidade para a tua vida. Aí quando você se torna um jovem na fé, é quando você já venceu o pecado, já venceu o maligno. Ele diz: você é forte, porque você já venceu o pecado. Mas quando você se torna um pai espiritual, isso significa que você se tornou cobertura de outras pessoas. É quando você pode orar por alguém, é quando alguém bate na tua porta e diz: irmão, ora por mim. É quando alguém confidencia os seus problemas a você, porque confia em você como um grande homem de Deus, porque viu em você uma maturidade, uma paternidade de Deus. Aí Paulo vai para a igreja de Corinto e diz: olha, eu tenho que vir a vocês como quem vai a crianças recém-nascidas, que ainda precisam de leite, porque vocês não estão prontos para o alimento sólido. Paulo está falando para irmãos que estão dentro da igreja há muitos anos, que ainda são bebezinhos, sabe? Aqueles bebezinhos que você não pode deixar nada aqui, senão ele pega, derruba e quebra, que vive caindo em pecado, que vive errando, que vive fazendo as mesmas besteiras a vida inteira, não cresce, não amadurece. Até o mundo convertido, tudo bem, o cara ainda está crescendo, vamos ter paciência. Mas você já deveria ser maduro, já deveria estar pronto. E é isso que o Espírito Santo de Deus está mandando dizer para você nessa noite. Não perca tempo. Se alinha com Deus. Se preocupa com o que Deus tem contigo. Olha para a promessa de Deus na tua vida. Ore, mas ore. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso é viver governo, é viver a vontade soberana de Deus para a tua vida. Para de fazer plano. Deus já tem um plano. Efésios 1:4, Ele me elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fosse
do mundo. Quer saber de uma coisa, irmãos? Não é a terra a minha origem é o céu. A terra, nós fazemos parte da terra, porque nós fomos criados no pó da terra, mas o espírito, a alma, o fôlego de vida foi Deus que soprou. Deus fez um boneco de massa e fez, soprou minha vida. A minha origem não é a terra, a minha origem é o céu. Por isso quando Oséias diz: vinde e tornemos ao Senhor, Ele está dizendo: volta ao teu lugar de origem, volta ao teu lugar de origem. O teu lugar de origem é o céu. Por isso a vida inteira você vai mudar. Enquanto você estiver na terra, enquanto você for pó, olha para o irmão, diga para ele: você é pó, você é terra. O pó veio, o pó torna. Enquanto você for pó, você vai guerrear entre o céu e a terra e o céu vai guerrear no seu interior. Paulo disse: duas leis guerreando dentro de mim, além de Deus e além do meu próprio entendimento, porque nós somos carne, nós somos pó, nós somos terra. O verdadeiro evangelho é a renúncia da sua vida. É quando você renuncia à terra. Jesus teve que se fazer homem para se manifestar. Porque Deus não pode fazer nada na terra sem o homem. Deus não pode, não, Deus não faz. Porque Deus deu essa autoridade ao homem lá atrás. Quando criou o homem, disse a mim: sobre todas as coisas governo. E ele, para Deus mudar a história, o Filho de Deus teve que se fazer carne, se fazer homem. E agora nós podemos governar, porque nos foi dado o direito, porque nos dado o acesso no Senhor Jesus. Nós podemos mudar a história da nossa geração. E quer saber, irmão, o teu testemunho vai falar mais do que a tua pregação. Você quer ganhar almas para Jesus, comece na tua vida, se comprometendo a Jesus. Chega daquele negócio de convidar as pessoas para ir no culto do domingo. Não vamos no culto do domingo, meu pastor é uma bênção, minha igreja é uma bênção. Não, abra a sua vida, entrega você, faz glória a Deus, aleluia. E aí as pessoas virão porque você pregou, porque a tua vida pregou, porque a tua conduta pregou, porque a tua maneira de viver pregou o Evangelho. Se comprometa com Deus, verdadeiro. Eu nunca imaginei estar no lugar que eu estou. De verdade, Ele nos dá muito mais do que pedimos na oração. Você só precisa se render a Ele e deixar Ele guiar o seu coração, deixar Ele guiar a sua vida. Pastor, você não foi muito louco, pode. Pastor, eu quero ser usado por Deus, pode. Não, mas eu não sei falar. Você não precisa saber falar, você só tem que saber quem fala. Olha. Deus não precisa de pregadores, de ministros, de cantores, de gente talentosa. Deus precisa de gente que ora, que tem uma paixão eloquente. Hoje muitos pastores, pregadores estão sendo formados no sentimento da virtuoso, porque quer ser pastor por opção de profissão, para ter uma boa renda por vida, para fazer a sua história aqui na terra. Porque estar aqui em cima, com certeza, é muito bom falar, ser intencionado, ser aplaudido. Os holofotes, irmãos, estão voltados para as pessoas, quando na verdade nós deveríamos ser a luz que o mundo espera. Nós fomos cegos pelos holofotes e não percebemos mais os caídos, os perdidos, os necessitados. O sucesso mata mais do que a dificuldade. A igreja mesmo a qual eu pertencia
Perderam a visão. Eu me lembro de uma igreja que nasceu trazendo corações de encontro na igreja. Uma igreja que comprou um terreno e fez uma casa de recuperação depois. Mas também uma igreja que se perdeu na visão, que transformou o que era para ser uma casa de recuperação num sítio para andar acabado. Uma igreja que dava o dízimo dos dízimos em cesta básica e não vende mais. Porque nós vamos nos perdendo com o sucesso, com a glória, com a honra, com a prosperidade. E aí nós vamos pensando que estamos sabendo. O pior desviado está dentro da igreja. Porque ele está lá fora, ele ainda diz: eu sou pecador, eu preciso voltar para Jesus. Pastor, ora por mim. Ele tem mais chance do que o desviado que está dentro da igreja. Vivendo uma vida fraca espiritualmente, sem oração, sem intimidade com Deus. Vive pecando na internet, vive pecando às escondidas. Veste uma capa de religião da igreja lá. De qualquer jeito. Esse é o pior desviado. Olha para dentro de você. Olha para dentro do teu coração nessa noite. Se comprometa com Jesus. Não perca mais tempo. Jesus está falando quanto tempo você vai esperar. Ele virá no abrir e piscar de olhos ao ressoar da última trombeta. A trombeta soar. Os salvos ressuscitarão primeiro. Essa pergunta é: eu estou vivendo a vontade de Deus na minha vida? Ou estou vivendo as minhas vontades? Olhe para dentro do seu coração. Eu vim aqui nessa noite para fluir no céu do Espírito. Eu não estou pregando nada preparado, eu estou falando. Receba essa palavra. Deus, eu sou grato a Ti por tudo que o Senhor fez. Sou grato a Ti por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor está fazendo em nossas vidas, por tudo que o Senhor ainda vai fazer aqui nos meus irmãos. Eu te agradeço pelo tratamento que recomendou, que trata o nosso caráter, que molda, Senhor, a nossa fé, que nos faz melhores. Senhor, muitas vezes eu sei que é necessário. E eu entendo, Senhor, que no mundo nós temos aflições. E vencer o mundo é um processo que nos dá experiência. Ajuda os meus irmãos a vencer o mundo. Salomão disse no livro de Eclesiastes, capítulo 3, ele disse que debaixo do céu existe um propósito para todas as coisas. Há um tempo para cada propósito. Tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de arrancar o que plantou. Tempo de abraçar, tempo de afastar, de abraçar. Tempo de ajuntar pedras, tempo de separar as pedras. Tempo de chorar, tempo de se alegrar. Tempo de festejar, tempo de prantear. São tempos bons e também tempos ruins, e eles fazem parte de um propósito de Deus. O versículo 10 diz: Deus deu essa tarefa aos filhos dos homens para os exercitar. O processo da sua vida é um exercício. O tempo bom, o tempo ruim é um exercício. Até a morte é um exercício. Até a morte Deus tem um propósito. Passe pelo tempo, mas nunca perca a promessa de vista. Nunca perca a palavra do Senhor a teu respeito de vista. O que fez Davi permanecer foi a palavra do Senhor. Ele dizia:
Estou como um odre na fumaça, mas não me esqueço da tua palavra. Os meus olhos desfalecem diante de mim, mas eu não me esqueço da tua palavra, Senhor. Se você está como um odre na fumaça, você pode estar passando por um processo doloroso. O odre na fumaça é quando vai se formar o odre. A pele de animal é colocada no meio da fumaça e ela fica defumando para perder o cheiro da carniça. No meio da fumaça só tem neblina, você não vê nada. A fumaça é para defumar e tirar a carniça que está na sua vida, para tirar o pecado que está na sua vida. Isso é tratamento. Dê glória a Deus na dor. Faça como Jó, Deus lhe deu, Deus no amor, louvado seja o nome do Senhor. Faça como Paulo. Eu aprendi a servir ao Senhor no tempo bom e no tempo ruim, no tempo da bonança e no tempo da servidão. Por isso ele escreveu aos Romanos: quem me separará do amor de Deus? Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem os principados e potestades, nada me separará do amor de Deus, mas é Cristo Jesus. É o meu pacto, é a minha aliança. Será se eu estou tratado o suficiente para viver dessa palavra? Talvez você precise perder algumas coisas para ganhar. Jó disse: aquilo que eu temia me sobreviveu. Sabe aquilo que você tem medo? Eu não vou profetizar. É a lógica da vida. Aquilo que você tem medo é o que vai acontecer. Para te mostrar que você precisa depender de Deus para não ter medo. O único medo você tem medo de perder a presença de Deus. O único temor você tem que ter. Eu perdi muitas coisas na minha vida, porque aquilo que eu temia me sobreviveu. Mas depois que eu vi o cuidado de Deus, eu percebi que perder é importante para ganhar a estrutura, para ganhar confiança, para ganhar uma fé na palavra, uma fé testada e atestada no reino de Deus. É isso que você tem ouvido por aí no Evangelho, que só promete, você está sendo enganado. O Evangelho forja você. Paulo dizia: milita comigo a boa delícia como um bom soldado, revestido de toda a armadura de Deus, o capacete da salvação, o couraça da justiça, o escudo da fé, o sapato da preparação do Evangelho, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, perseverando nisto com toda oração e súplica. Quem falou que é fácil? Nós vamos ganhar batalhas fantásticas. Hoje, muitas lutas que eu venci lá atrás, para mim é fichinha. Amanhã você vai poder dizer: meu Deus, aquilo não era nada, mas talvez hoje é algo difícil. Você vai crescer no nível espiritual. Se prepare para crescer também no nível de guerra. As guerras de amanhã serão maiores do que as de hoje. Não tenha mais medo. Um crente tratado de assim: acabou a luta, Jesus vai me entender, né? Olha que é promessa. Eu já vou me preparar. Eu vou dizer para você: crente de oração é assim mesmo. E Deus já leva, já mostra em sonho, já mostra guerra, demônio, ele já vê onde vai ser a próxima ação maligna. Deus já vai revelando, ele já começa a entrar em guerra espiritual, já vai se revestindo, já vai preparando. Não tem graça sem guerra. Pastor, ora aí para acabar a luta. Eu oro para acabar a luta.
Eu já vou orar para Jesus te recolher agora. Marta, é nessa noite, Jesus revela, recolhe, meu irmão, quer o santo para acabar a boca. Não deixa a luta aí, pastor. Então reveste aí. Grita a boca e diz com o bom soldado de Cristo. Que maneja a palavra de Deus, que não tem do que se envergonhar. Que não tem do que se envergonhar. Tem alguma coisa aí para se envergonhar? Se arrependa e se posiciona. Porque Deus te chamou foi para conforto. Mata a sua carne. Reduz o pó. Nós somos celestiais. Aleluia. Reduz. Paulo disse em Romanos 12: rogo pela compaixão de Deus que ofereçam os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, que esse seja o seu culto racional. Pega o teu corpo, que é pó, e sacrifica e diz: Deus, eu não quero esse pó. Aleluia. É teu. Mata a sua carne. Entra na dimensão do reino. Deus vai fazer de você um homem de Deus. Feche os teus olhos. Alguém prepara uma canção em nome de Jesus. Eu sinto a presença do Espírito Santo. Se tiver alguém aqui nessa noite que está afastado do Senhor e quer voltar hoje para a casa do Senhor, vem aqui na frente que eu vou dar com você agora. Se tiver alguém que quer entregar a vida para Jesus hoje a primeira vez, sai do seu lugar e vem aqui. Talvez você está afastado dentro da igreja. Escuta o que eu vou te dizer. O maior inimigo do avivamento é o orgulho. Muitos crentes perderam o poder de transformação por causa do orgulho. Porque depois de estar na igreja, depois de dar testemunho, depois de cantar no grupo, depois de ser visto como crente, ele não quer mostrar fraqueza. Então ele esconde o seu pecado, ele mascara com um véu do engano. E aí ele passa a vida dele na igreja e não consegue mais ser transformado, porque não tem mais coragem de dizer: eu estou errado. Pastor, mas não é só confessar para Deus? Não. A Bíblia diz: confessai os vossos pecados ao Senhor e Ele é poderoso para perdoar. Mas a Bíblia diz: confessai os vossos pecados uns aos outros e sereis curados. O perdão vem de Deus, mas quando eu confesso ao público, quando eu confesso aos meus irmãos, eu recebo a oportunidade de cura. Mata o seu orgulho hoje, reduz ao pó. Talvez você está dentro da igreja e precisa se consertar com Deus. Vem aqui na frente que eu quero orar com você. Sai do seu lugar, vem aqui que eu quero orar pela tua vida. Deus vai te usar poderosamente. Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. A promessa de Deus, Ele não se esqueceu, não. Foi você que parou no tempo de Deus. E se você não se arrependeu, eu vou te dizer: o tratamento virá, irmãos. Não espere o ventre do peixe, porque ele virá. Deus vai pegar você de um jeito ou de outro. Feche os teus olhos. Se você tiver coragem, venha aqui na frente. Faço